Os teens hoje vai subir, vai ficar? Já foi, né? Já foi. Glória a Deus. Hoje nós temos, mudou o escudeiro ali de hoje, de trás. Feche seus olhos, curva a sua cabeça mais um momento. Espírito Santo, nós honramos o teu santo nome. Como é bom poder estar aqui. Como é bom poder testemunhar da tua grandeza. Como é bom poder testemunhar do teu amor. Obrigado, Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Bendizemos o teu santo nome. Que esse momento, meu Pai, ele seja eficaz ainda mais em nossas vidas. Que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi determinada para esse dia de hoje. Que nós possamos ser inundados pela tua presença, assim como declaramos durante todo o louvor, que o teu rio venha sobre nós e que nós possamos mergulhar mais fundo. Que a tua palavra seja vivificada em nossos corações. Toda semente, meu Pai, que for lançada essa noite, que ela germine, dê frutos, e frutos que frutifiquem, que glorifiquem o teu santo nome. Obrigado, Jesus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor para todos sempre. Amém e amém. Eu estava com duas palavras. E os meninos vieram me perguntar, pastor, qual que é o tema? Eu falei, então, não sei ainda, eu estou aqui entre uma e outra. Mas devido à sequência de louvor, eu falei, então vamos sobre água, sobre o Espírito Santo. João 7, versículo 37 ao 39, fala que, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do teu ventre. E isso, ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esse versículo 2, se você voltar um pouquinho, relata que os judeus, eles estavam celebrando a festa. Quando você vai ler esse texto de João lá no início, você vai ver que se trata de uma festa de tabernáculos, uma festividade que ela ocorria na primeira parte do mês de outubro, e durante 7 dias, pelo menos, os judeus se abrigavam em barracas feitas em galhos de árvore. E eles ficavam ali nessas barracas, relembrando a peregrinação de seus antepassados no deserto. Um dos momentos, que aqui a história relata, que um dos momentos de destaque dessa festa, era a cerimônia onde o sumo sacerdote, ele ia ao tanque de Siloé, e o que ele fazia? Ele tirava a água do vaso em um vaso de ouro, e derramava sobre o altar, onde estava o sacrifício, onde estava acontecendo os sacrifícios. Enquanto essa água era derramada, o povo cantava e expressava alegria ao Senhor. Essa celebração, ela se estende por 7 dias, culminando exatamente no 8º dia, que era o último dia, conhecido como grande dia da festa. Agora preste atenção, nesse dia especificamente, eles ofereciam novamente o sacrifício, mas não havia canto, não havia grito, porque era um ambiente solene de arrependimento, que estavam diante do Senhor. Então eles passavam 7 dias
O sumo sacerdote pegava água no tanque de Siloé, derramava sobre o altar, e ali eles festejavam, eles cantavam, eles se alegravam. Porém, no último dia, era um silêncio. E foi nesse contexto, nessa ocasião, nesse 8º dia, que normalmente o que acontecia? A água não era derramada. Não havia derramamento da água. Tudo acontecia durante 7 dias, mas no 8º dia não se derramava água. E foi nesse contexto de simbolismo, de silêncio, de arrependimento, que Jesus se levanta e proclama-se como fonte de água viva. Quando eu olhei para isso, eu falei, cara, como pode? Quando você começa a ler a Bíblia e ver, nada é por acaso. Jesus, ele se declara e fala, eu sou a água da vida. Se você quiser vir após mim. Ele se declara, ele se coloca como fonte de água viva. Durante 7 dias, para você entender, havia um derramamento de água, mas no 8º, onde havia arrependimento, a própria água da vida se levanta e fala, não tem água sendo derramada, porque eu sou a água da vida. Diante de milhares de pessoas, de ouvintes, ele escolheu um momento significativo para quê? Para transmitir a sua mensagem, utilizando de um simbolismo conhecido por todos presentes. Agora pensa comigo. Todo mundo já tinha esse costume, já tinha essa festa, e de repente aparece Jesus indo na contramão de tudo, aonde não tinha derramamento de água, estava todos arrependendo, e Jesus fala assim, eu sou a água, mergulhe em mim, beba de mim, se você quiser ter vida. A primeira coisa que eu queria trazer nessa noite para que nós entendamos é o reconhecimento que Ele é a fonte de água viva. Nestes 2 versículos que nós lemos, Jesus ele se proclama, ele se intitula, ele se coloca no lugar onde é a realidade, dizendo claramente, vamos pôr de forma clara, vocês têm onde achar água. Não precisa ir mais no tanque de Siloé, eu sou a água. Ele fala, o lugar aonde está a água. Jesus, mais do que ser a água, ele é a própria fonte de água viva. Jesus se apresenta como a fonte de água viva, mas eu quero trazer um entendimento que você vai lendo e vai entender que a água que também simboliza, traz um simbolismo do próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus é aquele que habita em nós e nos ajuda dia após dia. Ele é a água viva, Ele é quem te dá vida. Ele é quem derrama vida, Ele é quem libera vida sobre nós. Se o Espírito é água viva, então Jesus, Ele é a própria fonte de água viva. Então se eu tenho água viva dentro de mim, eu tenho a fonte de água viva. Antes que a água da vida ela pudesse ser dispensada ao mundo perdido, ao mundo onde estava moribundo, cheio de pecado, a própria fonte de água viva teve que ser aberta, senão não teria como. A abertura de um poço de água, ele requer que a terra seja rasgada. Quando você vai abrir um poço, abrir uma cisterna, qualquer coisa que você vai buscar água, a terra precisa ser rasgada para que a água possa fluir. Isso foi realizado quando Jesus morreu na cruz. Você entende? Isso aconteceu para que a água da vida possa fluir. Jesus, ele foi dilacerado, ele foi rasgado. Você tem noção do que é isso?
Essa água precisava ser aberta. Quando Jesus morreu na cruz, a sua morte horrível pelos meus pecados, pelos seus pecados, Ele permitiu ser ridicularizado, Ele permitiu ser espancado, cuspido, crucificado, apenas para que a água do Espírito Santo pudesse fluir para a humanidade. Para que a água da vida pudesse fluir da fonte que Ele era. É como se Jesus estivesse fazendo furem, cavem, para que a água possa jorrar sobre todos nós, sobre você hoje. Para que você tenha essa água da vida hoje dentro de você. Alguém precisou ser rasgado. Muitos acham que a salvação seria mais real se Jesus estivesse aqui em pessoa. Até mesmo seus discípulos, por um determinado tempo, eles se sentiram assim antes da sua morte. No entanto, Jesus, ele disse que se ele não fosse embora, o Espírito não poderia entrar no mundo. Estou caminhando um pouco rápido aqui, clareando a ideia, como se eu não for rasgado, se eu não for aberto, a fonte não vai fluir. Então ele precisou morrer. Então quando eu canto, eu quero mergulhar, ir mais fundo. É literalmente mergulhar em alguém que foi rasgado no meio, para que eu e você tivesse água viva. A melhor coisa que poderia ter acontecido, aconteceu, que foi a morte de Jesus na cruz. Mas mais do que isso, Ele ressuscitou dos mortos e se ascendeu de volta ao céu. Então o que Ele faz? Ele envia agora o seu Espírito. A água agora já está liberada, a torneira já foi aberta, a fonte da água já pode ser liberada para todo o mundo. E agora sim, se cumpre para todos que tenham fé, para todos que venham em fé ao Senhor, a Jesus Cristo, viva, beba, se alimente, sacie a sua sede da água da vida. A mensagem crucial é que, ao ir para a cruz, Jesus ele dedica a sua vida exclusivamente por você, por mim, por nós. A sua morte não foi o resultado de ser um homem mau que merecia punição, pelo contrário, foi um ato de amor destinado a abrir o caminho para que eu e você pudéssemos escapar do inferno, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos beber diretamente da fonte da água da vida. Ele sacrificou a sua vida porque Ele nos nutre, Ele coloca em nós um amor inabalável. Mas antes disso, Ele é o próprio amor, Ele é esse amor inabalável por mim e por você. Romanos 5,6 nos revela assim e diz: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos nós, por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de se dispor à sua vida. É como se Jesus olhasse para mim e para você e falasse: se eles não beberem da água da vida, eles não terão vida em si mesmos, então eles precisam beber dessa água. Então um detalhe que eu quero que você entenda, que nós possamos sair daqui entendendo essa noite: nunca duvide nem por um instante que a morte de Jesus por mim foi por mim e por você. Se você fosse o único pecador do mundo, se você fosse o único, Ele ainda teria enfrentado a morte no Calvário para redimir você. Então não duvide do que Jesus fez na cruz, não duvide do amor dele.
Entenda que isso é uma bênção extraordinária. Só isso é motivo suficiente para estarmos aqui adorando, para estarmos aqui levantando as nossas mãos, adorando ao Rei dos Reis, declarando santo, santo. Só isso é motivo suficiente para dizer: santo é o teu nome. Agora, Ele não impõe para mim e para você condições. Ele não impõe limites para você, falando: agora, já que eu morri por você, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele não impõe nada disso. Você é livre. Nós somos livres. A única condição, vamos pôr assim, que Ele impõe sobre mim e sobre você é que nós reconheçamos os nossos pecados diante dEle. Por quê? Porque Ele fez isso em prol de nós. A sua morte foi uma expressão direta do seu amor por mim e por você. A declaração dele, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É literalmente ele dizendo: eu estou com você, eu morri por você, eu vivo por você, eu posso satisfazer o que você precisa no momento que você precisa. E tudo isso tem um benefício. Ele é a fonte de água viva, e existe benefícios de estar a fonte de água viva. O primeiro benefício que nós podemos ter diante disso se chama redenção. É o benefício primordial quando nós vamos até Jesus e experimentamos a salvação eterna pela graça de Deus. Salvo de quê, pastor? Salvo do inferno, salvo desse mundo, salvo do pecado, porque nós estamos condenados. Quando você lê João 3,36, nós já estávamos condenados. No entanto, quando esse pecador, quando eu, que sou o pecador e careço da misericórdia de Jesus, eu busco a Ele, eu recebo pela fé, Ele me resgata do inferno e eu sou liberto. Liberto de morrer nesse mundo perdido. E eu literalmente, eu passo a ser protegido da ira de Deus. Romanos 5,9. Quando eu entendo isso, Romanos 5,9 fala: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Você entende que mergulhar na fonte vai muito além do que simplesmente eu quero mergulhar, quero ir mais fundo, para que hoje nós possamos ter esse livre acesso de poder dar um mergulho fundo na presença do Espírito Santo. Algo doído aconteceu, por amor, por entrega. Agora, se a redenção fosse o único motivo de vir a Jesus, eu acredito que já seria um motivo suficiente. Porque a salvação, ela transforma a minha vida, ela transforma a sua vida, e nos conduz a viver uma vida em bênção. A salvação nos conduz a viver uma vida de adoção na família de Deus. Eu me torno filho de Deus. Eu me asseguro, eu sou assegurada a ter um destino celestial, porque eu deixo este mundo, e entendo que eu preciso e eu tenho algo que vai além disso tudo, que vai além da minha própria humanidade, do meu próprio tempo aqui na terra. Então eu começo a dedicar a minha vida inteira satisfação a Ele, que é o segundo benefício que Ele nos dá: satisfação. Ele fala aqui do nosso interior, em algumas versões diz que do nosso ventre fluirão rios de água viva. Normalmente, quando a gente fala isso,
Em algumas leituras, quando você vai ler, ele vai falar que ventre frequentemente é associado à sede e à necessidade de satisfação. Nós alimentamos o nosso corpo, saciamos a sede do nosso corpo, mas logo nós sentimos sede novamente. No entanto, Jesus ele promete satisfazer as nossas necessidades, mais profundas, as necessidades da nossa alma. E venhamos e convenhamos, hoje a dificuldade maior do ser humano hoje é lidar com as emoções, lidar com a alma, lidar com os sentimentos. Quando eu entrego e eu entendo isso, quando eu coloco a minha vida diante de Jesus, Ele satisfaz o desejo da minha alma. Se minha alma está satisfeita, eu estou em paz. E Jesus, Ele promete satisfazer a minha e a sua necessidade mais profundas da nossa alma. Esse mundo e seus habitantes buscam muitas coisas que nunca pode proporcionar a verdadeira satisfação. É muito fácil. Você quer tirar uma dúvida? Tira um dia aí e vai numa clínica de recuperação e converse com um viciado para você ver. Eles estão doidos, procurando algo para satisfazer as suas vidas. Então não tem como. Se você perguntar ao viciado, se você perguntar o alcoólatra, o jogador, sei lá, qualquer pessoa que só coloca em coisas dessa terra para satisfazer, não consegue, porque são prazeres carnais. A nossa alma ainda está aprisionada, e eu só consigo satisfazer a minha alma em Jesus. Buscar por certas coisas nesse mundo, por muitas coisas, tudo que é terreno, que eu busco, nos deixa normalmente vazios e sempre ansiando por mais, sempre querendo mais, sempre buscando mais. Agora, quando eu busco a Jesus, por outro lado, Ele satisfaz a nossa vida abundantemente. Ele transforma a nossa vida. Então, nós não precisamos nos preocupar quando eu estou em Jesus, em satisfazer momentaneamente a nossa vida, porque Ele nos satisfaz eternamente. Quando eu estou em Jesus, eu encontrei uma fonte de água viva que nunca se esgota. Eu não preciso mais voltar, e aqui eu volto rapidamente no início. Todos os dias o sumo sacerdote ia lá no tanque, ia lá no poço de Siloé, retirava a água e voltava, jogava. Agora não, agora a própria água está jorrando do altar, porque a fonte de água viva está ali. Se você duvida, eu te encorajo a encontrar ainda mais, se encontrar ainda mais em Jesus. Salmo 107, versículo 9. Quando eu olho para o salmista, ele fala: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Hoje em dia, quando nós estamos aí nas nossas mídias digitais, de forma geral, comerciais, eles nos incentivam a comer, as guloseimas aí, porque ele sabe que satisfaz a sua carne. No entanto, uma jornada até Jesus, ela não me satisfaz momentaneamente, ela me satisfaz eternamente. Porém, existe uma restrição, porque é aqueles que são verdadeiramente salvos pela fé nele. Eu preciso crer nele. Então nós precisamos entender
uma coisa, para que nós possamos deitar todos os dias, tranquilo, descansar no Senhor. O único que pode fazer isso possível se chama Jesus Cristo. Então, se você deseja ter a certeza de onde a sua alma vai passar a eternidade, Jesus torna isso possível. Se você busca pela verdadeira alegria, pelo verdadeiro contentamento, Jesus é capaz de tornar isso possível. Se por acaso você deseja ser livre da influência do mundo, o único capaz de tornar isso possível se chama Jesus Cristo. Todas as bênçãos e muito mais que nós precisamos estão disponíveis para todos que vêm a Jesus. E com Ele também nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, em nossos corações, que traz alegria e paz sem fim. Outro benefício que nós temos em estar diretamente ligado à fonte é a força que Ele nos traz, porque a água, ela nunca se esgota, e ela sempre está renovando. Ela está sempre presente, ela está sempre sendo renovada continuamente na minha vida e na sua vida. Essa água viva é a fonte do poder que nos capacita, que nos traz alegria. Ela que nos nutre, ela que nos traz esperança em meio às adversidades desse mundo. Quando eu estou em Jesus, quando eu estou presente, quando eu estou firmado, se alimentando, bebendo da água da fonte, eu sou alimentado em todo o tempo em esperanças em meio às adversidades que nos acomete todos os dias. Muitos afirmam que nunca conseguiram viver uma vida plenamente de fé. E às vezes nós podemos olhar e essa afirmação, ela pode ser verdadeira, porque ninguém em seu estado natural pode viver a vida da fé. No entanto, quando estamos em Deus, quando estamos no Espírito de Deus, quando Ele habita em nós, Ele opera por meio de nós, Ele torna todas as coisas possíveis. Tudo o que eu preciso, Ele pode tornar possível quando eu estou nele. Coloca aí Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Um simples versículo desse faz toda a diferença quando você entende o que eu estou falando aqui agora. Esteja em Jesus. O Espírito, ele compreende a minha e a sua necessidade. E mais do que isso, a Bíblia diz que Ele intercede por nós diante do trono de Deus. O Espírito de Deus é quem viabiliza a minha vida cristã em Cristo. Como alguém pode então receber o Espírito recebendo Jesus? Pois Ele vem com o Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que a água da vida, ela é colocada dentro de nós em forma de um rio poderoso, que flui de nós, que flui do nosso interior, e alcança todos aqueles que nos rodeiam. O Senhor, Ele está nos assegurando, Ele está assegurando a mim e a você, de que nós seremos completamente satisfeitos. E Ele nos usará para impactar outros na tua glória. Mas para isso, eu preciso estar ligado à fonte. Lá em Êxodo, quando a rocha foi ferida, a água fluiu do deserto e refrescou todos ali. Todos os que encontraram com calor, com sede, e todos que entraram em contato com ela. Da mesma forma, quando eu e você somos salvos, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Ele nos permite derramar a água viva em meio ao deserto árido desse mundo.
É por isso que eu e você, que do meu e do seu interior flui rios de água viva. Vivemos em um mundo onde está deserto, as pessoas estão com sede de serem curadas, de serem transformadas, de receberem uma direção, de receberem vida, e nós temos a água viva dentro de nós. E se isso ressoa como o que você precisa na sua vida, existe sim a maneira de conseguir. Os versículos que nós lemos, o versículo 37 destaca os benefícios de vir a Jesus, mas também ele nos mostra como estar nesse lugar. A primeira coisa, ele nos direciona como que eu e você podemos receber a fonte de água viva. A primeira coisa que nós precisamos ter é sede. Um desejo consciente por algo que não está em sua posse. Antes que uma pessoa possa ser salva, ela deve sentir a necessidade de salvação. Você precisa entender que você precisa ser salvo. Eu preciso entender que eu preciso ser resgatado. Isso envolve a verdade do Espírito Santo em nós, porque o pecador está morto em seus pecados. No entanto, o Espírito de Deus, ele vem e nos vivifica. Esse Espírito morto, ele transforma um Espírito vivo, tornando o pecador consciente do seu pecado, tornando o pecador consciente do que ele precisa fazer, de sua condição que é perdida. Quando essa consciência chega, quando isso chega até nós, o pecador ele pode voltar-se a Jesus em busca de salvação. Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa sede, essa busca. Enquanto a pessoa, o pecador, ele estiver satisfeito com os seus pecados, conformado com seus pecados, contente com a sua vida, sem pensar em Deus, sem viver a vida de Deus, a salvação ela não virá para essa vida. No entanto, quando nós vemos a carência e a necessidade, quando eu entendo que eu estou perdido, eu percebo Jesus como a necessidade da minha alma, e eu vou até a Cristo, e assim eu sou salvo pela graça de Deus. Então, quando eu estou cheio do mundo, eu não sinto a necessidade de Deus, eu não busco a Ele, eu não tenho Ele. Mas se a sua alma está às vezes vazia, o coração está faminto por Ele, então eu busco Ele, eu recebo dele. Isso não acontece só com as pessoas que não conhecem Jesus, acontece com nós também, porque às vezes ficamos perdidos em meio às coisas do mundo e nos acomodamos. E o desejo de Jesus é: beba de mim, se alimente de mim. Não deixe que você se encha com os prazeres do mundo. Não deixe que você se encha, se embriague com os prazeres do mundo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixe a água de Cristo correr dentro de você, lavar você, e ela vai fluir e vai molhar as outros, vai transformar a outros. Precisamos nos aproximar. Jesus diz assim: vinde a mim. Vinde. Jesus ele convida a todos os sedentos. Se eu tenho sede, você tem sede, então vinde a mim. Era o grande dia da festa. Observe vários aspectos do clamor de Cristo naquele grande dia. Ele fala, é como se ele estivesse falando assim: a vós todos que tendes sedes, vinde às águas.
E os que não têm dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, comei, sem dinheiro, sem preço, sem vinho. Jesus está dizendo, olha, não importa, o preço já foi pago. Vinde. E aí eu entro mais uma vez no versículo que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, Isaías 55, porque é Ele quem dá alívio. Quando nós estamos cansados de um dia de trabalho, de um dia de correria, de um tempo de correria, e você tira alguns dias para descansar, e você vai ou para um clube, ou para a praia, que seja, que você senta dentro da água. Não sei se você já tiver essa experiência, se não tem, faça. Os casados, vai para algum lugar, entra na banheira, descansa, vocês vão ver o tanto que relaxa. É o que Jesus está dizendo, eu sou a água viva, entrem em mim, que eu vos darei descanso. A água viva, ela traz descanso. Esse é um convite, vinde. Qual que é a disponibilidade desse convite? Tem numeração, tem pessoas? Não, ele fala todos vós. E existe uma promessa. Qual que é a promessa, pastor? Eu vos aliviarei. Jesus, ele é a fonte de água viva. Sabe o que eu preciso fazer? Ouvir e atender a esse convite. Independente da posição que estamos, independente da posição atual, em relação à fé que nós estamos, se nós somos e estamos em uma posição em Cristo, se eu participo, se eu não participo, ou até mesmo de alguém que se sente às vezes distante, desesperado, precisando desse tempo de descanso em Deus. Quando nós decidimos estar em Jesus, se voltar a Jesus, Ele nos salva, Ele nos transforma e Ele nos conduz à vida eterna. A única coisa que Ele pede é que nós possamos ir até Ele, colocar a nossa fé nele. Então a pergunta que eu tenho para mim e para você essa noite é: estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a nos colocar? Estamos dispostos a entender o que nós cantamos hoje aqui? Quero mergulhar, quero ir mais fundo. É nesse lugar que eu preciso estar, é nesse lugar que eu e você precisamos estar, para que possamos alcançar descanso para as nossas almas. Lugar aonde Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Lugar aonde Ele derrama sobre mim, sobre você, vida abundante. Mas mais do que isso, a fonte de água viva, ela começa a habitar dentro de nós, e eu começo a transmitir, a fluir do meu interior rios de água viva. Se estou cansado, se estou sobrecarregado, se estou precisando, não importa. Quando eu chego até Ele, Ele tem o que eu preciso. Ele tem o que você precisa. Ele tem o que nós precisamos. Então não saia daqui essa noite sem entender isso. A água viva é o que você precisa. A água viva é o que eu preciso. A fonte de água viva precisa estar dentro de nós, fluindo em todo tempo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. A água tem o poder, se posso assim dizer,
de lavar toda imundície. E quando eu estou em meio a um rio, quando eu mergulho em um rio, ela tem a força suficiente para me limpar. Se você estiver todo lameado de barro, e você entrar numa lagoa, mas não se esfregar, talvez você não vai conseguir ser limpo 100%. Mas quando você está no rio e abre os braços, a força da água ela é suficientemente liberada de tal forma que você consegue ser limpo só pela força da água. E é isso que Jesus é. Uma fonte de água viva correndo constantemente. Então, não importa como eu estou. Se você chegar diante dele, abrir os braços e deixar que a água dele seja liberada sobre você, nós somos limpos, transformados e recebemos vida. Existe uma água que flui do trono de Deus, diretamente de Jesus. Ele é a fonte. E o desejo dele é que nós sejamos inundados por essa água e possamos ser transformados em fontes de água viva. Feche seus olhos aí no seu lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. onde ele passar, Por onde o rio passar, e tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
a fonte que precisamos, Paizinho. Tu és o rio, Senhor. És o rio que precisamos. Queremos beber de Ti, queremos mergulhar em Ti, Tu és a para que fonte. sejamos em todo o tempo transformados, renovados e restaurados. Eu te peço nessa noite, Paizinho, que o rio de Cristo, que a fonte que jorra do trono de Deus, que está aqui essa noite jorrando em nós, em nosso meio, possa passar por todo esse ambiente, molhar a todos nós, e que nós sejamos fortalecidos, vivificados, transformados e restaurados pelo poder que há em Ti. Que a vida de Cristo, que a vida que há no rio de vida em Ti, esteja em nós, esteja nesse lugar, trazendo vida, ressuscitando corações, ressuscitando, meu Pai, as emoções que estão mortas, sentimentos que estão mortificados, que são sentimentos puros em Ti, que sejam vivificados em Ti. Os que não são, meu Pai, que nessa noite o Teu rio possa vir em nós e possa ser liberado sobre as nossas vidas, trazendo uma limpeza de dentro para fora, que possamos ser tocados por Ti, Paizinho. Pai, sacia a nossa sede essa noite, sacia-nos, Espírito Santo, sacia-nos, Jesus, sacia a nossa sede, aumente o nosso desejo, aumente a nossa sede, que possamos, meu Pai, ser inundados pelo Teu amor e pela Tua graça em todo momento, em busca constante pelo Senhor. Que a vida de Cristo, que a vida de Cristo esteja em nós e possa exalar através de nós, que do nosso interior flua rios de água viva, rios de água viva, e por onde essa água passar, por onde esse rio passar, vivificados nós seremos vivificados em Cristo Jesus. Reaviva a nossa alma, reaviva, Espírito Santo, que esse rio possa fluir essa noite. Paizinho, que almas aqui sejam totalmente saciadas essa noite, sentimentos, almas, a nossa alma seja saciada em Ti, Jesus. Espírito Santo, obrigado pelo Teu rio, obrigado pela Tua vida, obrigado, Jesus, por se entregar ali, por aceitar ser rasgado, ser perfurado, para que de Ti pudesse fluir essa água que pode nos transformar, que pode nos vivificar. Obrigado, Jesus, obrigado, Paizinho, obrigado por ser o que nós precisamos. Obrigado, Jesus, pela Tua vida em nós. Obrigado, Jesus, pela Tua vida em nós. Obrigado por ser essa água viva que nós precisamos, e nós temos sede de Ti, sede da Tua presença, sede do Teu amor, sede da Tua soberania, sede de Ti, porque tudo o que precisamos está em Ti. Honrado e glorificado seja o Teu santo nome. A Ti nós damos honra, a Ti nós damos glória para todos, sempre e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Queridos, hoje todos os dias é especial, mas o Isaac, ele falou assim: pai, falou mãe, pai, mãe, pai, mãe, mãe, pai, eu não quero festa, eu quero uma celebração em família,
Quero que a minha família esteja presente, tanto que ele mesmo mandou mensagem. Quero que a igreja é minha família, então eu quero lá na igreja. Nós somos uma família, eu quero que todos festejem comigo, se alegrem comigo nesse momento, nessa transição. Então vem cá, Isaac. Isaac. Olha os teens aí. E nós somos gratos ao Senhor, porque Ele encontra nesse lugar família. Além da família de sangue, que está todos aí, vieram te prestigiar. Ele falou, não pai, até o Nia vai ir. A minha tia, vai todo mundo falou que vai. Então nós estamos aqui, Ele se alegra muito com a presença de cada um de vocês. Que nós possamos abençoar Ele nesse momento, nesse novo templo, nesse novo ciclo, amém? Então estenda a sua mão para cá, vamos orar ao Senhor, abençoar a vida dEle. Pai, nós te louvamos, como é bom poder estar aqui e ser, meu Pai, canal de bênção na vida do meu filho, que o Senhor colocou em nossas mãos. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque é uma herança maravilhosa. E ver Ele nos teus caminhos vai muito além, meu Pai, de uma alegria momentânea. É a certeza de que o Senhor se faz presente. Mais do que qualquer coisa nesse mundo, que me alegra, meu Pai, me alegra em vê-lo testemunhando e colocando o Senhor como primordial na vida dele em qualquer momento. Em querer festejar a vida diante do Senhor, diante das pessoas que estão junto com Ele, caminhando rumo ao céu. Isso nos alegra, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer festa abundante, a alegria de ter o Senhor como suficientemente na vida dele, e querer testemunhar isso aos outros, que ele possa cada dia, meu Pai, viver, meu Pai, a alegria do Teu reino. Pai, que não por ser filho de pastores, não por isso, mas porque ele ama o Senhor, mas que ele possa testemunhar, meu Pai, dos Teus milagres em todo o tempo, que aonde ele pisar a planta dos pés, meu Pai, ele seja um testemunho vivo da grandeza do Teu amor, da grandeza e da soberania do Senhor, que ele seja uma carta viva, Pai, que ele possa, meu Pai, que o Senhor possa usar ele para ser, em todo o tempo, o Teu nome seja glorificado através da vida dele, na escola, em qualquer que seja o ambiente que ele estiver, que ele testemunhe, que ele viva, que ele implante o Teu reino, que o Teu reino seja implantado através dele, que a manifestação do Teu reino seja proveniente através da vida dele, através do Senhor, usando ele onde ele estiver. Pai, que nesse novo ciclo que se inicia, o Senhor derrame sobre ele bênçãos sem medidas, que a graça é eterna. Pai, que o Espírito Santo esteja com ele em todo o tempo, assim como ministramos aqui essa noite, que ele possa, meu Pai, estar o tempo todo fluindo rios de água viva de dentro dele. Honramos ao Senhor pela vida dele, glorificamos ao Senhor pela vida dele, glorificamos ao Senhor pelas bênçãos concedidas sobre ele. Que esse novo ciclo seja cheio de bênçãos, cheio de vitória, cheio de sabedoria derramada pelo Espírito Santo. Que nunca falte a presença do Espírito Santo. Guarda ele, meu Pai, guarde o coração, guarda a mente, guarde a alma dele, guarde ele, meu Pai, de toda cilada de Satanás. Que ele seja, meu Pai, escoltado pelos seus anjos, que ele possa em todo o tempo ser guardado pelo Senhor, que todo o caminho que ele estiver, que o Senhor vá na frente, vá atrás, vá do lado, vai guardando ele, protegendo, que os seus anjos sejam liberados a estar, meu Pai, em todo o tempo
guardando e livrando ele de toda a cilada de Satanás, nesse tempo, nessa estação, nessa transição, que ele possa ser, meu Pai, voz profética nesse tempo, que ele seja profeta de Deus nessa geração. É o teu nome que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar parabéns? Queria agradecer todo mundo que veio aí. Veio bastante gente, inclusive, né? Gostei, viu? Gostei. Eu não preparei discurso, eu nem ia falar na verdade, né? Mas estamos aqui. Quando eu mandei a mensagem lá, eu achei que nos grupos assim, né? Chamando a galera. Eu achei quase ninguém aí, porque todo mundo tem trabalho, né? Ainda mais domingo de noite, 9 horas da noite. Falei, pô, vai quase ninguém, né? Mas tô vendo aí que o povo me ama. Eu queria agradecer a cada um que veio aqui, se propôs a comemorar aqui comigo. Tudo bem que não foi só pelo meu aniversário, né? Teve o culto aqui, a unção de Deus aqui. E eu queria pedir que cada um de vocês comece um pouco do bolo aí, né? É importante. Esse bolo tá gostoso, gente. Eu amo cada um de vocês, amo todo mundo. Glória a Deus. Estenda a sua mão direita. Rapidinho, só queria comentar que o vídeo que a tia Lene ali, a tia Lene, mandou foi muito legal, mostrando eu criança. Esses vídeos, tudo a gente é muito engraçado. Cada vídeo cada um manda. Pessoal, estenda a sua mão direita. Se você vai ter bolo já partido ali atrás, tá bom? Então, quem tiver aí, não deixe de comer um pedaço do bolo aí. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a paz, que a graça eterna, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, em nome de Jesus. Vai em paz!